Conversas que nunca tive em voz alta, vozes da minha cabeça, pela primeira vez registradas em vídeo. Sim, esse é o primeiro vídeo desse canal. Hoje, acompanhada da minha gatinha, vou contar algumas coisas que acho que eu nunca comentei em voz alta. São alguns aprendizados soltos que eu tive. O primeiro deles é que o orgulho não leva a nada. Eu não sei te dizer exatamente que momento eu aprendi isso, mas eu aprendi que o orgulho não te leva a nada e que geralmente quando você perde a chance de se retratar ou de falar que alguma coisa que aconteceu te fez mal, seja porque a pessoa morreu, seja porque você perdeu o contato, seja porque você nem lembra mais o porquê que aquilo te fez mal, geralmente a sensação é pior do que a sensação de ficar com orgulho e de se colocar assim, não vou falar porque ela não merece saber que ela me fez mal. Foi o que aconteceu comigo. O ano de 2017, precisamente, foi o ano que me fez concluir com toda certeza de que o orgulho não te leva a nada. O orgulho não vale a pena, não é uma sensação que vale a pena ser sentida. Mesmo nos momentos em que você acredita que você tem razão, nos momentos em que você está convicto de que assim, não, as coisas são do meu jeito. E quando eu consegui abrir mão do orgulho, eu sinto que isso valeu a pena ser vivido. Isso foi um aprendizado importante. Porque quando você abre mão do orgulho, você deixa de se importar de certa maneira. De repente, você não precisa mais gastar energia com aquilo. E quando você não gasta mais energia com alguma coisa, sobra mais energia para outras coisas. É muito bom poder escolher com o que eu quero gastar a minha energia. É muito bom poder escolher para onde eu quero dedicar a pouca energia vital mesmo que eu tenho, sabe? Para pensar, para problematizar, para refletir sobre os meus valores, sobre o que eu quero, sobre o futuro. Essa pouca energia que a gente tem seja gasta com sentimentos que valham a pena de serem sentidos, sabe? E eu não sei se isso está fazendo sentido, porque eu estou contando as minhas experiências de maneira abstrata. Mas o que eu posso te dizer é que quando eu abri mão do orgulho, veio espaço para outras coisas. Uma outra coisa que hoje ocupa bastante de mim, do meu tempo, é a escrita. Eu gosto muito mais de escrever do que falar, por exemplo, do que estar aqui em vídeo. Mas eu percebo que a minha escrita, poucas vezes ela é lida. Talvez me comunicar no vídeo seja uma forma de tornar até a minha escrita uma coisa mais acessada. Até 2019 eu tinha dificuldade de me assumir, sair do armário mesmo, com esse título Sou Escritora. Foi uma coisa que eu consegui fazer depois que eu participei de um grupo de escrita criativa só para mulheres. A escrita me acompanha, possivelmente desde o momento que eu fui alfabetizada, mas a escrita como descarrego, digamos assim, eu acho que ela está presente desde os meus 12 anos. Eu lembro até que eu ganhei um prêmio na escola, eu tinha uns 10 ou 11 anos, prêmio de redação. Fui uma das melhores redações do colégio, um negócio assim. Mas essa redação em específico, eu até lembro qual era o tema, era alguma coisa relacionada com poluição. E eu fiz alguma coisa muito linda sobre as pessoas juntas, com energia, de amor. Claro que eu não usava esse termo energia, né? Mas alguma coisa de que as pessoas em sintonia iam despoluir o rio Tietê, alguma coisa assim. E, claro,
Não é como se isso fosse viável ou possível hoje em dia. Quer dizer, talvez se as pessoas realmente se empenhassem, se tornasse possível. Mas na ocasião eu ganhei porque estava bem escrito, talvez tinha uma ideia inovadora para a época, não sei. Mas a primeira escrita que eu fiz, eu lembro que nem foi para algum concurso, nem nada relacionado com atividade de escola. A primeira escrita que eu me recordo que eu fiz e que eu olhei e falei: isso é algo que vale a pena ser compartilhado, foi uma em que eu tinha uns 12 anos, e eu escrevia sobre a beleza e a feiura. Eu lembro que tinha esses termos. E tinha alguma coisa sobre falar sobre a beleza ser feia, sobre o que é enaltecido ser feio, e sobre o que é visto como feio ter também algo de belo. Eu gostaria de achar isso, ia ser interessante poder ler isso hoje em dia. Eu lembro que eu compartilhei na época com a minha tia. Ela foi a primeira pessoa que leu e também foi a primeira pessoa que olhou pra mim e deliberadamente me disse: isso aqui tá muito bem feito, você devia investir mais nisso, você escreve bem. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. E na época eu nem sabia que as pessoas podiam escrever bem, que isso podia ser levado como uma profissão, que você podia viver do que você escreve. Inclusive, por um tempão, como eu era bem leiga nessas coisas e eu não entendia ainda nada sobre profissão, sobre futuro, eu achava que só podia escrever um livro quem tinha feito letras. Eu lembro que isso era um pensamento que eu tinha e que eu devo ter mudado ele com, sei lá, 13 ou 14 anos, quando eu comecei a entender o que era vestibular, o que era uma profissão e tudo mais. Quer dizer, quando eu comecei a entender, não, né? Quando eu comecei a pensar qual que seria a minha profissão. E voltando ao assunto do orgulho, eu acho que poucas pessoas têm essa visão do orgulho. Aqui me referindo ao orgulho pejorativo, sabe? Não o orgulho assim, que nem eu senti quando minha tia elogiou esse texto que eu fiz. Eu tô me referindo ao orgulho que a gente não tem orgulho de sentir, sabe? É o orgulho de, por exemplo, você não ir falar pra alguém quando aquela pessoa te machucou, que ela te machucou, porque você está com orgulho. É esse tipo de orgulho. Eu não sei nem se a gente poderia criar um novo nome, uma nova referência para isso. Porque o orgulho, quando você se orgulha de algo que você construiu, que você conquistou, ou que você vê que alguma pessoa conseguiu alcançar e você admira aquela pessoa, eu acho que esse orgulho é saudável. Porque é uma forma de admiração. Esse orgulho que eu me refiro é um orgulho talvez negativo. Um orgulho talvez adoecido. Não sei. Que termo você usaria para definir especificamente esse orgulho que eu tô falando agora, sabe? Que te impede, por exemplo. Te impede, inclusive, de ir lá reconhecer que você estava errado. Por exemplo, se você aprendeu ou ressignificou alguma coisa, de repente você viu que a outra pessoa realmente tinha razão, mas tem alguma coisa que a gente chama de orgulho que te impede de ir lá reconhecer isso, admitir isso, seja publicamente, seja para a pessoa. Até algumas pessoas usam uma expressão assim: ah, a pessoa deixou o orgulho de lado. Esse orgulho especificamente, eu não tinha tanta noção do quanto ele me ocupava mesmo. E acho que é difícil as pessoas realmente olharem para isso e pensarem no quanto esse orgulho está presente nas nossas vidas. Mas quando eu percebi isso, e isso foi lá para 2016, 2017, e eu consegui ativamente decidir que eu ia abrir mão desse orgulho, foi libertador. Foi empoderador em alguma maneira. E foi muito bom, porque aí sobrou mais tempo e mais energia para eu poder escrever, para eu poder discorrer, para eu poder refletir. Mais tempo para poesia. E agora que eu já falei tudo isso, me diga de você. Tem alguma coisa que você
ativamente, deliberadamente decidiu abrir mão na sua vida? Você lembra quando foi isso? Que ano foi isso? Você lembra o motivo que te levou a isso? Vou querer saber. Me conta.